Senhora, bora lá para mais um vídeo e hoje eu quero compartilhar com você que é uma prestadora de serviço, uma autônoma, uma profissional liberal que trabalha especialmente com serviço. Eu quero te mostrar as possibilidades que nós temos aqui no digital de transformar o que você tem aqui dentro da sua cabecinha, tá? Conhecimento, repertório, formação, mentoria, curso, MBA, pós, tudo isso que você tem de conhecimento, especialmente a sua experiência, em algo que pode ser entregue de uma forma simples aqui através do digital. Hoje eu quero falar para você sobre como estruturar a sua mentoria individual do zero, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Meu nome é Josi Concol, eu sou mentora de mentoras, já estou no digital há mais de 7 anos, já faturei mais de 7 milhões aqui através especialmente das plataformas de redes sociais. Já ajudei mais de 8.000 alunas espalhadas em 31 países. E imaginar que eu saí do meio de uma roça, senhora, sim. Meu pai até hoje ainda é um plantador, um fumicultor que a gente chama, e eu saí da roça quando eu tinha os meus 17 anos, com uma filha de 1 aninho nos braços, eu ainda não tinha nem o 2º grau completo, vim para a cidade de Florianópolis, da onde eu hoje gravo esse vídeo para você. E aqui eu terminei meu 2º grau, consegui fazer faculdade, meu primeiro emprego foi como empregada doméstica, depois eu fiz alguns bicos com faxina para poder estudar e eu só tô te falando isso tudo porque sim, é muito possível a gente iniciar do zero, passar todo o nosso processo e experiência, até que a gente junte tudo isso que a gente tem de conhecimento e esteja disposta a contribuir com a vida de tantas outras pessoas aqui no digital. Eu sempre falo o Instagram para mim, o YouTube, o TikTok, as redes sociais como um todo são um canal de bênção, podem ser um canal de bênçãos na vida de outras pessoas, mas depende de que eu e você façamos a nossa parte. Enquanto o barulho dos maus prevalecer, talvez essas redes sociais não vão se tornar armas positivas para o bem, mas se eu e você fizermos aquilo a qual fomos chamadas, eu tenho certeza que a gente vai mudar esse universo, esse mundo, tá? Conto contigo. Vamos lá? Bora, pega teu caderno aí. Eu separei aqui hoje 5 coisas que a gente vai falar sobre essa construção de uma mentoria individual do zero. Eu quero que você anote aí o primeiro item, porque eu vou direto na prática mesmo. Estou aqui para te dar aula, para você colocar, sentar a bunda na cadeira aí e executar aquilo que precisa ser executado, tá? Você que chegou aqui nesse vídeo, com certeza quer montar uma mentoria individual. E aí, para montar essa mentoria individual, você vai ter que seguir cada um desses passos que eu vou te passar agora, tá? Qual é o objetivo de uma mentoria individual? São esses 3 itens aqui, são essas 3 validações. Coloca aí a primeira delas. Você vai validar o teu público, tá? Esse é o principal ponto quando a gente está falando de mentoria individual. O segundo item é validar a tua metodologia, afinal de contas, quem disse que aquilo que você sabe, depois que aplicado em outra pessoa, vai funcionar? De fato vai dar certo? Então você vai ter que aprender algumas coisas aqui nesse processo. E o terceiro item é validar a tua promessa. Com quem você vai estar falando, o que você vai estar falando, para quem é o que você tem para entregar. E é por isso que a mentoria individual ela é tão abençoada, porque através dela você consegue validar esses 3 itens que vai te permitir logo em seguida a escala. Ok? Anotou esses 3 itens aí? Perfeito, Josi. Agora falando de estrutura, como que eu vou estruturar essa mentoria? Já sei que eu quero, o foco principal dela é valida público, valida metodologia e valida a promessa. Agora, como que eu estruturo uma mentoria individual se eu estou começando do zero? Eu quero que você anote agora mais 4 itens que fazem parte dessa estrutura. Primeiro item é quantidade de encontros, o segundo item é periodicidade desses encontros, terceiro item é tempo de acompanhamento e o quarto item são as ferramentas e recursos que você vai precisar para fazer essa entrega. No primeiro item, que é a quantidade de encontros, eu recomendo
com base toda a minha experiência das minhas alunas, das minhas mentoradas. Hoje eu tenho uma comunidade de mulheres high ticket, de mentoras high tickets, mentoras e empresárias high ticket, que cobram acima de 3, 4, 5, cobram até 100 mil reais por um processo com elas. Essa comunidade hoje conta com passou mais de 200 mulheres dentro dessa comunidade. Nós temos uma estrutura aonde todas essas mentoras validaram o processo de acordo com essa estrutura que eu vou te passar aqui agora nesse vídeo, tá? A quantidade de encontros. Josi, quantos encontros você recomenda para minha primeira mentoria individual? Eu quero que você anote aí, são 7 encontros, apenas 7 encontros. O teu cliente não precisa mais do que 7 encontros, e menos do que 7 eu acho perigoso para você entregar a sua metodologia e validar aqueles 3 itens que a gente falou: público, metodologia e promessa, tá? Eu estou pensando no seu cliente, mas eu também estou pensando em você, porque eu quero que a partir do momento que você valide esse processo, você vá já para o início de escala, para o primeiro degrau da escala, ok? O segundo item aqui dentro dessa estruturação é a periodicidade desses encontros. Josi, eu entrego uma mentoria individual semanalmente, a cada 15 dias, eu marco 2 vezes na semana. Como que eu faço isso? Isso aqui vale ouro, tá? Isso aqui só estou te falando porque eu tenho propriedade de causa e já passei muitas vezes nesse lugar. E não só eu, muitas mentoras que estão comigo hoje fizeram exatamente esse mesmo script. Nas primeiras 3 semanas, você vai entregar semanalmente essa mentoria individual. Por quê? Porque o teu cliente que entrou, que deu um passo, que comprou, que investiu, ele quer acesso a você, ele quer resolver, ele quer essa solução que você tem para entregar. Então, você vai entregar toda semana. Depois, você vai espaçar os próximos 4 encontros restantes a cada 15 dias. Josi, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque o teu cliente precisa de tempo para executar o que você vai passar para ele através da tua caixa de ferramentas. Um dos maiores erros que eu vejo mentoras cometendo é: você quer enfiar tudo goela abaixo do teu cliente, você quer dar aula. Mentoria não é aula, o teu cliente não quer aula, ele quer resolver um problema e ele vê em você a solução para isso. Então, dentro da psicologia humana, dentro do comportamento de consumo, a gente divide aqui, validado esse processo, as 3 primeiras semanas você vai entregar semanalmente. Depois você vai espaçar a cada 15 dias. E o que é extremamente importante? Esse a cada 15 dias não pode ficar solto. O seu cliente precisa sair com ferramentas e plano de ação para executar as ações que vão fazer com que ele chegue lá no ponto B, que é o objetivo que ele tem quando ele entrou com você. Ele está em um lugar, em um estado, e ele deseja chegar em outro estado, que é o estado desejado, que é onde ele quer alcançar, onde ele quer ganhar mais tempo, onde ele quer ganhar mais dinheiro, onde ele quer emagrecer, onde ele quer parar de perder tempo, onde ele quer parar de perder dinheiro. Isso tudo depende da sua promessa como mentora, ok? Vamos lá para o terceiro item aqui desse ponto 2 que a gente abriu para você ir anotando essa aula. É o tempo de acompanhamento. Anota aí 2 coisas: 3 meses, 90 dias. Josi, mas não é a mesma coisa? Não, amor. 3 meses é diferente de 90 dias para algumas pessoas, psicologicamente falando. Claro, se os dois determinam uma única quantidade de tempo e sim são iguais. Mas quando a gente fala com pessoas, alguns têm interpretações diferentes. Parece que 90 dias é mais do que 3 meses. Então, na sua copy, utilize essas 2 nomenclaturas: 3 meses, 90 dias que eu vou te acompanhar desse processo nosso individual. Quarto e último item desse ponto B que a gente falou sobre a estrutura é sobre as ferramentas. E aqui eu quero te dar uma dica valiosíssima, poderosíssima para você colocar dentro dos seus processos da mentoria individual. Toda mentoria individual deve ter um grupo de WhatsApp. Se você vender uma mentoria individual para mim hoje, na mesma hora a senhora tem que criar um grupo de WhatsApp. Josi, mas para que se é só eu e você e a gente pode ficar falando por aqui? Senhora, existe uma coisa chamada sistema.
Se você começa a sua empresa sem respeitar um sistema que é um organismo vivo que deve ter ordem, as pessoas que estão nesse sistema devem se sentir pertencentes e deve haver um equilíbrio de troca para que tudo possa crescer e você chegar na escala, a primeira coisa que a senhora vai fazer quando vender sua primeira mentoria individual é criar um grupo de WhatsApp, tá? E aqui pode algumas dicas do tipo já colocar foto do teu mentorado, o nome da sua mentoria e tudo mais. Agora indo para os entregáveis, que é o ponto C, tá? O A foram as validações, o B a estrutura, o ponto C são os entregáveis. Como que você vai fazer a distribuição desses encontros e como você faz essa condução desses encontros? Obviamente, eu gostaria de entrar com você aqui para a gente falar o que você deve entregar nessa mentoria. Mas como eu não estou aqui numa call individual com você, numa reunião individual, eu não consigo entrar exatamente como que uma psicóloga deve fazer essa entrega. Eu preciso acessar a sua mente, senhora. Se você é uma terapeuta sistêmica, uma mentora sistêmica e quer colocar e envelopar toda essa experiência, eu vou deixar inclusive aqui embaixo um link onde você pode preencher esse link, essa aplicação, e passar com a minha estrategista sistêmica, que vai fazer uma análise da tua experiência, do teu repertório, das tuas formações e te orientar como você pode fazer essa entrega dessa mentoria individual com o teu DNA, porque é aqui que está a diferenciação de uma mentora para outra. É o que você carrega na sua mochila, no seu tempo de vida, que vai te diferenciar perante todas as outras profissionais e mentoras que tem no mercado. Tá? Então, pegue a estrutura, o conteúdo dentro dessa estrutura, você senta comigo ou com alguém do meu time para a gente desenhar isso para você. Sobre a distribuição dos encontros, coloca aí de 1 a 7 encontros. Lembra, são 7 encontros ao total. No primeiro encontro, você sempre vai fazer um diagnóstico. Você sempre vai extrair o que esse cliente está buscando, o que ele deseja, onde ele está no momento e aonde ele deseja chegar após passar nessa jornada com você. Eu também recomendo que no primeiro encontro você fale dos acordos, já deixe alinhado as regras da sua mentoria. Aqui dentro da nossa metodologia, a gente entrega para você tudo prontinho e estabelecido como que você deve passar essas regras, como que você deve fazer esse acordo, como que você deve fazer o alinhamento, inclusive, das expectativas com esse cliente também. Essa primeira reunião individual com o teu cliente é uma das mais importantes que você vai ter em todo o processo, porque é dela que vai sair a determinação de tudo que vocês vão construir dali para frente. Do segundo ao sexto encontro, você vai pegar a sua caixa de ferramentas, senhora. Aí sim, aí começa a brincadeira, aí fica divertido. Você pega a sua caixa de ferramentas, o que você tem de planilhas, de testes, de formulários, de plano de ação, de inúmeras coisas que você pode criar, de protocolos. Meu Deus, tem muitas coisas que, inclusive, essa é uma das coisas que eu mais amo fazer na call individual quando você entra para dentro da minha mentoria. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar você na frente do meu Mind Master, aqui do meu Board Mix e desenhar tudo para você, a sua metodologia. Eu sou especialista em extrair de dentro de mulheres empresárias e mentoras aquilo que elas têm de maior diferencial, aquilo que está no DNA delas, transformar isso em metodologia e mostrar para elas como se posicionar com isso através das redes sociais para se diferenciar no mercado. O sétimo e último encontro, você não vai falar nada, senhora. Ou melhor, você vai falar muito pouco. Esse é um momento de você coletar feedback, de você receber o depoimento do seu cliente, de como que foi essa jornada de estar contigo durante esses 90 dias, esses 3 meses, e junto com isso você extrair as informações do que ele está desejando para o futuro, o que ele está buscando para o futuro dele, o que já vai representar quais são os próximos passos que ele quer fazer, e com isso você já pode fazer uma renovação ou então uma ascensão para um produto se você já estiver com outros produtos criados por aí, tá? A condução dos encontros, eu vou te dar um spoiler rapidinho, tá? São 4 etapas. Quando a gente está nesse item
C aqui, que a gente está falando, sobre os entregáveis, a condução você vai fazer da seguinte forma, anota aí 4 etapas dessa condução, tá? Cada encontro você conduz exatamente dessa forma. Primeiro, diagnóstico, segundo, direcionamento, terceiro, plano de ação e por último, acordo. Todo encontro que você tiver com seu cliente, você vai seguir exatamente esta lógica. No quarto e último item aqui, último não, penúltimo, dessa abordagem dessa aula, né? Porque esse vídeo vai se tornar uma aula praticamente. Eu quero te falar sobre precificação. A precificação, eu tenho duas linhas de raciocínio que eu gosto de extrair da minha cliente quando eu estou ajudando ela a precificar, calculando o melhor preço e o preço que vai trazer exatamente o cliente certo que ela deseja para a mentoria. Eu uso duas linhas de pesquisa. Primeiro, um benchmarking com o mercado, que é entender dentro da sua área, do seu nicho, quanto outras mentoras estão cobrando por esse tipo de serviço de mentoria individual. E a outra linha de raciocínio é o quanto o seu cliente ganha, fatura, ele tem de resultados financeiros, porque nós temos uma métrica, um estudo de mercado que identifica, que traz para a gente qual é o percentual dentro desse ganho que o seu cliente tem, que ele está disposto a investir em educação, crescimento, expansão, inovação, enfim, tá? Então eu uso essas duas linhas de abordagem para calcular com você a melhor precificação. A precificação que vai trazer exatamente o cliente certo que você deseja para sua mentoria. E por último, quinto e último item aqui dessa nossa aula, nós temos um plano de ação de vendas. Aqui, inclusive, quando você entra para dentro da nossa mentoria, nós te entregamos um plano de ação de 3 semanas, onde você sai exatamente com o passo a passo. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Tenho sim. Você sai exatamente com um passo a passo que vai te ajudar. Tá ele aqui, ó. Ele é um plano de ação que a gente te entrega no Notion e que vai te ajudar a colocar em prática, e toda a estruturação da mentoria vai ser colocada, já está nessa descrição desse plano também, mas principalmente quais são os funis de vendas que você precisa implementar nas suas redes sociais e como você deve fazer essa condução comercial através da nossa metodologia das vendas sistêmicas para você vender as tuas primeiras mentorias individuais e validar esse processo para você partir para a primeira fase de escala. Se você quer minha ajuda da minha equipe para te ajudar a colocar toda essa estrutura no ar e principalmente colocar o teu DNA naquilo que você está fazendo, aqui embaixo tem um link. Preencha essa aplicação, alguém do meu time vai entrar em contato com você. Vai ser um prazer te ter aqui na comunidade High Ticket das mentoras de milhões.